Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. A escolha de temas para tratarmos aqui em nossos vídeos talvez seja a parte mais difícil desse trabalho. Imagino que muitos se cansem de ouvir sobre temas árduos como perseguição religiosa, ainda mais em países distantes lá na Ásia, na Oceania, na Europa. Eu gostaria de tratar de assuntos amenos, agradáveis, descompromissados. Entretanto, não podemos deixar de observar que a pequena nuvem que surgiu no horizonte há décadas atrás, tal como a passagem do profeta Elias ao orar pelo retorno da chuva em Israel sobre o Monte Carmelo, e que foi informado pelo seu servo que a nuvem era apenas uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, lá em 1 Reis 18:44, aquela pequena nuvem transformou-se em uma chuva abundante naquela ocasião para abençoar a terra ressequida. O que temos observado entre nós neste mundo é que a pequena nuvem atual se transformou em tempestade em muitos desses locais aonde temos abordado e que temos abordado em nossos vídeos. E o vento está empurrando essas nuvens tormentosas pelo mundo afora. Há grandes chances delas alcançarem o nosso território, principalmente porque o Brasil está agindo como aqueles caçadores de tornados americanos, né, que vão ao encontro dessas tempestades, colocando-se propositalmente em sua rota de destruição. A tradição brasileira de colocar-se ao lado dos países ocidentais, onde a cultura judaico-cristã desenvolveu-se ao longo de séculos, unindo-se aos países aliados, em especial Estados Unidos e Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, nações onde claramente se cultivavam e ainda se cultivam de alguma maneira os valores cristãos, está sendo substituído pela aproximação daquelas nações que pregam o ateísmo e que querem substituir o culto ao Deus verdadeiro pelo culto ao Estado e seus dirigentes, e oprimem seus cidadãos para um pensamento de massa controlado pelos ideólogos desses governos. A recente decisão de nosso governo de aproximação com a Rússia e China trará consequências. O objetivo claro é importar o sistema de governo dessas nações despóticas para dentro da sociedade brasileira e afastar-nos dos valores cristãos que ainda persistem em grande parte da população. E não adianta acharmos que isso é assunto político e, portanto, não vamos nos envolver, porque todos seremos afetados. Mais uma vez repito, isso não se trata de política, mas sim de defesa de valores, de liberdade, de culto, de pregação, de consciência, enfim, liberdade. O objetivo é alertar aqueles que ainda não estão percebendo. Então, após a vinheta, vamos comentar as notícias recentes. Bem, o tema que nós vamos ver hoje é uma notícia que saiu em 2 sites, quase que dias de diferença um do outro. E eu acho significativo isso de ter aparecido nesses 2 sites, porque efetivamente é alguma coisa importante. Essa notícia vem da China, falando a respeito do aumento da repressão aos cristãos. E por que eu digo que isso é significativo? Porque nós estamos vendo uma aproximação do nosso país, dessa nação, não só dela, mas também da Rússia. E é importante a gente ter algum contexto histórico aqui para a gente entender o quanto que isso nos afeta. Historicamente, o Brasil sempre esteve ligado às nações que nós chamamos de nações democráticas. E em que sentido isso? Países que
existem eleições onde de tempo em tempo os governantes são trocados. Se isto é bem feito ou mal feito, se é direcionado ou não, é um outro problema. Mas a questão é que, de tempo em tempo, esses governos são trocados através de voto. Então não existe lá aqui, né? Aqui no Ocidente, e aqui no Ocidente eu estou falando especificamente das Américas, né? América do Norte em especial, Europa, né? E enfim, são essas nações chamadas ocidentais e algumas outras, pelo mundo inteiro existe, né? Mas essas duas nações especificamente, nós sabemos que isso não ocorre dessa forma. É só vermos quanto tempo que o atual presidente russo está no poder, né? E que há inúmeras denúncias aí de manipulação, de votação. Na China, os habitantes de lá não votam diretamente para quem vai ser o comandante. Isso é um grupo restrito de pessoas ligadas à direção do partido que nomeia quem vai ser o dirigente, né? E o mais importante, que é o que nos interessa, porque é o foco nosso neste canal, que é tratar de assuntos ligados ao cristianismo, temas cristãos. Nós queremos analisar as coisas desse mundo sob a ótica cristã, do cristianismo, a cosmovisão cristã. E nós sabemos que na Rússia e na China, a perseguição a cristãos, ela existe, sempre existiu, e está dando sinais de que vai se intensificar. Na Rússia, nós vimos em vídeos aqui, há tempos atrás, quem não assistiu é só ver, quando nós falamos lá a respeito da cortina de ferro, existem alguns vídeos a respeito disso, que falam a respeito da perseguição na Rússia aos cristãos. Alguém pode falar, não, mas lá tem igreja, a igreja ortodoxa é forte. Sim, ela é a principal, mas a questão é que nós não sabemos em quais condições. Historicamente, na época dos vídeos, desses vídeos, as histórias que foram contadas nos vídeos anteriores, contam de uma época lá da década de 60, que era a época da Guerra Fria, de que existia a igreja, mas elas eram controladas, eram vigiadas, né? Hoje nós não temos grandes informações a respeito disso, mas eu não creio que seja muito diferente, né? Até pelo jeito como o governo lida com a sua própria população, né? Ele não vai ser liberal numa coisa e não ser liberal em outra. A característica dele é de ser um governo mais autocrático. Sou eu que mando e ponto final. Vocês ficam quietos e obedeçam. E a Rússia tem uma tradição cristã que vem de antes, muito antes da Revolução Bolchevique lá de 1917. Ela sempre foi um país cristão, né? Cristão ortodoxo. A China já não tem uma tradição cristã como os países europeus, embora a gente saiba que os primeiros missionários que foram para lá, católicos, por volta de 1500 e alguma coisa, que lá estiveram. Existe hoje um grupo grande, né? Principalmente se levarmos em consideração o tamanho da China, mais de 1 bilhão de habitantes, né? Existe um grupo significativo, né? Devemos estar falando aí de alguns milhões, mas que são diretamente e implacavelmente vigiados pelo governo, a ponto de existirem duas igrejas, uma que é controlada pelo Estado, onde as pessoas que ministram nessa igreja são do partido, tem que dar satisfações do que está falando, quando vai se reunir, o que você acredita, enfim, é alguma coisa controlada. E uma igreja clandestina, assim chamada por eles lá, que se reúne às escondidas porque não aceita que essa interferência ideológica e doutrinária do Estado sobre o que a igreja deve pregar, né? A gente sabe que houve um acordo aí do Vaticano
há anos atrás com a China, permitindo que o governo nomeasse bispos católicos, da Igreja Católica. Esse acordo, inclusive, foi um escândalo, existem muitas reclamações do próprio clero católico contra isso, né, porque está dando na mão do governo para que ele controle. Ou seja, essa igreja estatal lá, de cristianismo não tem nada, né, porque são membros do partido que estão sendo nomeados para trabalhar nessas igrejas. E o que é importante é que o Brasil sempre historicamente esteve alinhado com os países ocidentais, Estados Unidos, Inglaterra em especial na Segunda Guerra Mundial, combatendo o que era chamado eixo, que era Alemanha, Itália e Japão. Obviamente, a gente conhece a história do Getúlio Vargas. Na época ele estava muito mais propenso a apoiar a Alemanha e a Itália, porque ele gostava de alguma forma, pela característica também ditatorial dele, ele gostava mais do regime alemão e italiano, né, que estava mais próximo aos ideais dele, né? Mas até por pressão dos Estados Unidos, o Brasil acaba entrando na guerra ao lado dos aliados, Inglaterra e Estados Unidos, para combater essas nações chamadas nações do eixo. E historicamente, depois do final da guerra, o Brasil sempre comemora o dia da rendição, quando foi assinado o Tratado de Paz, na data em que o Ocidente comemora, que é dia 8. O Brasil enviou pracinhas para a Itália, que lutaram lá, e houve até uma comemoração e uma homenagem aos pracinhas brasileiros na Itália, relembrando a atuação dos brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial, no dia, se eu não me engano, foi no dia 8 de último, agora 8 de maio, que não tinha nenhum representante do governo brasileiro. Estavam homenageando os brasileiros que lutaram para libertar a Itália do domínio do nazifascismo, que era chamado, né? E a gente reconhece até hoje isto, mas este governo atual preferiu ir comemorar ao lado da Rússia, da China, da Venezuela e demais outros ditadores do mundo aí, no dia 9, que é a data que a Rússia comemora esse tratado de paz, e preferiu se aliar a essas pessoas, sendo que historicamente sempre esteve ao lado nas comemorações do Ocidente. Isso dá uma noção para nós de qual é a linha de atuação do atual governo. Afinal de contas, o velho ditado que sempre conhecemos e sempre repetimos: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Se eu prefiro andar ao lado destas pessoas, e a gente vê a Rússia, que está sendo condenada por grande parte das nações do mundo pela invasão que ela fez da Ucrânia, e o Brasil indo na contramão disto. E agora que o nosso governante está lá na China, dando loas ao governo chinês, elogiando a forma como eles atuam, e enfim, mais uma vez, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Quais são os valores que norteiam este atual governo? Agora, quem são esses países? Nós temos falado a respeito da China, de alguns problemas da China, principalmente sempre abordando o aspecto religioso, e sabemos que existe lá na China uma perseguição a cristãos. Em outros vídeos nós já vimos isso. E agora, nestes dias em que o Brasil esteve lá na Rússia, saíram duas notícias na internet, um no site do Portas Abertas, e essa notícia é do dia 12 de maio,
eu estou começando a gravação desse vídeo no dia 13, terça-feira 13. Essa notícia saiu no dia 12 de maio, ontem, que diz que novas restrições pressionam igrejas na China. Até as igrejas registradas pelo governo estão sob maior vigilância, no momento em que a China também se vê pressionada, principalmente por problemas econômicos em função das sanções, das tarifas que os Estados Unidos impôs ao governo chinês, né? Tentando reverter algo que foi feito de maneira atabalhoada e errada lá no passado, que foi transferir toda a indústria dele, e não só dos Estados Unidos, mas de grande parte da Europa e do Brasil também, do solo pátrio aqui lá para a China. E agora estão tentando reverter isso. E o jeito, a China não quer largar osso, é óbvio. Então, imposição de tarifas. E diz a notícia lá que o leste da China há muito tempo tem um papel ativo na história do cristianismo do país. Há um número considerável de igrejas, incluindo igrejas domésticas, não registradas, e igrejas do movimento patriótico das 3 autonomias, registradas pelo governo. Esse movimento patriótico das 3 autonomias é propaganda, muito mais propaganda, porque o governo fala, não, tem autonomia de credo, de não sei o que, mas é autonomia que é regulada pelo Estado. Então, quer dizer, você pode, dentro deste contexto aqui, você pode tomar suas decisões, mas dentro deste contexto, dentro dessas regras. Então, quer dizer, você tem autonomia para decidir o que já foi decidido antes. A questão lá é a seguinte, o que nós estamos dizendo aqui, ó, o destino final é X. Você pode decidir como você vai, mas o destino final é X, é isso. A autonomia tua é para decidir o como, não o que. É isso que é o grande problema esse movimento patriótico das 3 autonomias. É propaganda só, né? Recentemente, em algumas áreas dessa região, onde os cristãos estão relativamente concentrados, uma nova série de regulamentações religiosas foi reforçada entre as igrejas registradas pelo governo chinês. Jason, que é um pseudônimo e é parceiro do Portas Abertas e líder da igreja no leste da China, compartilhou: recentemente, estudantes universitários discutiram em um encontro online tópicos sensíveis como política e foram detectados pelos oficiais de controle de rede, ou seja, aqueles que regulam a internet, que controlam a internet, que é o que estão querendo fazer aqui no Brasil também. Nós estamos cansados de escutar isso. Esses homens ficam monitorando a internet, viram lá que tinha uma conversa dessas pessoas e, como resultado, alguns dos estudantes foram interrogados. Investigações adicionais revelaram que o encontro dos jovens era apoiado por uma igreja do movimento patriótico das 3 autonomias, com conexões com igrejas domésticas locais. Ou seja, o movimento patriótico das 3 autonomias, que é a igreja controlada pelo Estado, tinha algumas conexões com igrejas domésticas que são consideradas clandestinas. Ou seja, está começando talvez, aparentemente, que dá para entender, é que essa igreja controlada pelo Estado, de certa forma, está se rebelando contra esse controle e pegaram conversa desses jovens na rede, ou seja, na internet. O incidente implicou várias igrejas locais em diferentes áreas da região, levando ao aumento da regulamentação em várias igrejas do movimento patriótico das 3 autonomias, onde os cristãos são relativamente ativos e concentrados. Tamanho limitado das igrejas. As igrejas regulamentadas pelo governo nessas áreas, já fortemente monitoradas, receberam ordens para proibir estritamente crenças religiosas, incluindo o cristianismo, entre os estudantes e reduzir o tamanho das igrejas. Recentemente, policiais à paisana apareceram em algumas igrejas avisando e proibindo estritamente estudantes e crianças de participarem das atividades da igreja.
vários locais de reunião e comunhão das igrejas do movimento patriótico das três autonomias foram fechados à força em algumas áreas do leste da China, restando apenas os principais locais para serviços religiosos, acrescentou Jason. Eles estão fechando, inclusive, igreja que é controlada pelo Estado, porque não pode haver dissidência. Vocês não podem pensar de jeito diferente. É do jeito que nós dissemos. A autonomia vai até o momento em que a gente fala, não, vocês fugiram do script, então vamos fechar. Tal situação desafia a sobrevivência da igreja do leste na China, no leste da China. Não apenas a plataforma ministerial para igrejas domésticas está se tornando cada vez mais limitada, mas a capacidade de serviço das igrejas do movimento patriótico das três autonomias também está diminuindo sob regulamentações mais rígidas. Até a igreja oficial está sendo fechada. Se continuar assim, eles vão fechar tudo. Para concluir, a propagação do evangelho está sendo restringida nas universidades e a entrada de recursos cristãos estrangeiros está sendo limitada. Estão proibindo doações do estrangeiro também. As restrições estão sendo seriamente executadas. O tamanho da igreja deve permanecer dentro de um limite controlável. A realidade da perseguição afeta mais de 380 milhões de cristãos hoje. Isso é no mundo inteiro. É pela necessidade da igreja na China, em que mais de 70 países, que o irmão André, fundador do Portas Abertas, começou a missão que fortalece os cristãos nos lugares onde enfrentam mais perseguição. Conhecido como contrabandista de Deus, o irmão André, que completaria 97 anos no dia 11 de maio, partiu em 2022, deixando um legado de fé e coragem para a igreja global. E daí eles fazem uma propaganda aqui de algumas lições do irmão André num e-book gratuito. Quem quiser esse e-book gratuito é só entrar no site Portas Abertas, procurar essa reportagem e baixar o e-book. Ok? Esta é a reportagem que saiu sobre esse assunto no Portas Abertas. Agora, em seguida, nós vamos ver uma que saiu no International Christian Concern, que é aquele site persecution.org. Então, a segunda notícia, como eu falei, é desse persecution.org. Vocês estão vendo aí esse rosto simpático desse homem, né? E diz a matéria que a mídia cristã chinesa é obrigada a incluir mais propaganda comunista. Esta matéria foi publicada no dia 9/5. A anterior que nós vimos foi no dia 12, foi ontem, que foi segunda-feira. Dia 9 foi sexta, que foi o dia em que o nosso presidente estava lá junto com os tiranos do mundo, naquele show de horrores, daquele desfile, né? Lá mostrando qual é a linha, com quem que ele gosta de se relacionar, né? Ele não foi no dia 8 na homenagem aos pracinhas brasileiros que houve lá na Itália, quando eles ajudaram aos aliados a derrubar a Alemanha e a Itália, né? Ajudaram durante a guerra. Eles foram homenageados agora lá na Itália e o brasileiro, nosso presidente, não foi lá para representar o Brasil também, agradecer, não, ele foi se unir com os ditadores lá. E diz aqui então agora a reportagem que a única igreja legal da China, que é o movimento patriótico das três autonomias, controlado pelo Partido Comunista, foi condenada a publicar mais propaganda comunista em sua mídia cristã. O partido está definindo o que é que eles devem publicar. Não é para você publicar versículo bíblico. Você tem que publicar mais propaganda comunista. Não é para você publicar sermões, exortações, reflexões, falar de Deus. Não, você tem que falar o que o
partido quer que você fale. É isso que significa essa igreja do Movimento Patriótico Três Autonomias, que fez um acordo com o Vaticano para que o Partido Comunista pudesse nomear bispos católicos. Embora eu não seja católico, mas eu imagino uma pessoa que é católica, como deve ter se sentido constrangido com uma situação dessa. Tanto é que isso deu um bafafá, e ainda está dando, né? E continua, durante uma reunião do Comitê do Ministério da Mídia da Igreja, do Movimento Patriótico das Três Autonomias, em meados de abril, Peter Winter relatou que funcionários do Partido Comunista instruíram a igreja, né, essa TPSM, a publicar mais notícias, histórias e conteúdo contendo pensamentos, ensinamentos e outros documentos e informações do Partido Comunista do presidente lá. Não gosto nem de falar o nome desse cara. Este é mais um exemplo claro da sinicização do cristianismo na China. O que é sinicização? É tornar o cristianismo com uma cara mais chinesa, mais do jeitão chinês, do jeitão do partido. É isso que quer dizer. Eles querem dar um jeitinho para que fique mais com cara de partido, não de igreja, mas de partido. Esse é mais um exemplo claro da sinicização, com o já comprometido TPSM, que é a igreja controlada, né, se curvando às diretrizes do Partido Comunista no poder para priorizar a ideologia do presidente lá sobre o ensino da palavra de Deus e publicar histórias de mídia independentes que honram a Deus em vez de regurgitar a propaganda comunista. Que eles estão dizendo não é para a mídia, né, cristã lá da igreja controlada, não é para vocês ficarem publicando texto bíblico, meditação, exortação, orações, falar de Deus, falar de Jesus, da salvação que Cristo nos dá com a sua morte. Não, é para você falar a respeito do que o presidente pensa. Esse homem, só falta falar, vocês têm que ajoelhar e adorar esse homem também. Vocês já viram isso lá no Império Romano? Vocês lembram disso? Que tinha que adorar o César, que estava de plantão na época, que era o imperador, e que os cristãos se recusavam a fazer aquilo e eram mortos. Só falta chegar a isso, se é que já não tem, né? A gente não tem todas as notícias, nós temos algumas que chegam aqui a nós. Mas esse é o caminho que esta nação está tomando. E o que mais nos preocupa é que o nosso governante está lá junto com essas pessoas. Por quê? Ah, não, mas é interesse comercial. Não é comercial. Você não se alia com esse tipo de pessoas se você não pensa como elas. Se você não valoriza as mesmas coisas. Se você não concorda com essa índole. Se o teu desejo não é ser igual. E é isso que vai acontecer. Estão tentando importar principalmente a questão de controle de internet para cá. E daí a gente chega a essa conclusão. Ao invés de eu ir receber uma homenagem aos pracinhas que lutaram durante a Segunda Guerra lá na Itália, não, eu prefiro ir com essas pessoas. Eles são mais da minha turma. Eu me entendo melhor com eles. É isso que nós estamos observando acontecer. E que muitas pessoas estão de olhos fechados. E isto vai trazer, se continuar, vai trazer o quê? Esta realidade que nós estamos vendo nessas notícias para dentro do nosso território. É isso que nós vamos ver acontecer. É a tempestade, aquilo que no começo era uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem, se tornar uma grande tempestade que pode se abater sobre nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. É isso que a gente pede a Ele.
Nos diz o texto bíblico em Salmos 1, de 1 a 4. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Com certeza muitos poderão dizer: mas o Ocidente e seus governantes também são ímpios, falsos, e essa religiosidade que demonstram é falsa, é dissimulada. Eu digo que, primeiro, não sou onisciente para julgá-los. Não coloco a minha esperança em homens, mas se tenho que escolher entre me assentar com alguém que declare e professa sua crença em Deus e em valores cristãos, mesmo que talvez falsamente, só Deus o sabe, e outro que claramente, ao contrário, persegue, pune, prende cristãos, com quem preferiria me sentar e conversar, conviver, negociar? Certamente não está em nossas mãos resolver essa questão, por mais que alguns creiam que sim, com eleições, mas não há garantia de que conseguiremos reverter essa situação, pois isso está nas mãos de Deus. Mas não devemos seguir sendo enganados de que esta aproximação do Brasil com essas nações não tem relação alguma com o cristianismo, com liberdade religiosa, de expressão, e de que se trata apenas de acordos comerciais. A história de Israel, registrada no Antigo Testamento, nos dá inúmeros exemplos de quanto a aproximação e alianças com os povos pagãos ao redor deteriorou a fé e o relacionamento do povo com Deus, ao ponto de ser necessário que Deus permitisse primeiramente o reino de Israel ser dominado pelos assírios e anos depois o reino de Judá ser tomado pela Babilônia. Como Deus disse ao povo de Judá através do profeta Jeremias: diga-lhes, assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem, nem seguirem a minha lei que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz no santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Isso está lá em Jeremias 26, de 4 a 6. Oremos a Deus, pedindo pela sua misericórdia, e que Ele oriente os nossos governantes e aos governos de todas as nações nesses dias difíceis pelos quais o mundo passa. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.